Olá, bem-vindo ao canal A Busca mais uma vez. Já estamos há algumas semanas sem postar vídeos porque estamos preparando essa nova etapa do canal A Busca, com enfoque em textos e temas de difícil interpretação ou difícil compreensão das escrituras. Seja bem-vindo mais uma vez. Vou fazer um apelo para você. Se você não se inscreveu ainda no canal, dê um pause nesse vídeo, se inscreva no canal, pois vai me ajudar futuramente, e que você possa também divulgar esse canal para outras pessoas, ok? Repito, estamos numa nova roupagem do canal A Busca e nós vamos abordar a partir de então textos e temas de difícil interpretação das escrituras. Vou fazer outras séries também, mas a partir de agora o enfoque do canal é especificamente esse: textos e temas de difícil compreensão das escrituras. Então já faço outro apelo a você. Você pode agora entrar aí nos comentários e pode colocar a sua dúvida, talvez, um texto que você gostaria que eu abordasse aqui, fizesse um estudo, ou um tema que você não entende muito bem das escrituras, você pode também sugerir nos comentários e a gente vai abordando aqui conforme o tempo, ok? Então, seja bem-vindo mais uma vez no canal A Busca. Você pode, nesse instante, pegar a sua Bíblia. Nós vamos começar lendo alguns textos das Escrituras, como sempre fazemos aqui no canal A Busca, pois o enfoque é as Escrituras Sagradas, a compreensão das Escrituras Sagradas. Quero começar dizendo para você que você corre grande perigo. Se você é um cristão, se você é uma cristã, você corre grande perigo. Por quê? Porque em Mateus capítulo 24, Jesus nos deixou textos muito importantes. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia então em Mateus capítulo 24. Vamos começar na leitura do verso 3. Mateus capítulo 24, verso 3 vai aparecer aí na tela. Leia comigo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então os discípulos fizeram a pergunta para Jesus: quando o Senhor virá? Ou que sinais estarão acontecendo quando o Senhor estiver próximo de voltar? Então você pode ler todo o capítulo 24 de Mateus, é a resposta de Jesus para essa única pergunta. Então todo o capítulo 24 de Mateus são profecias que estariam acontecendo, sinais que estariam acontecendo muito próximo da volta de Jesus. E já vimos no primeiro vídeo de abertura nesse canal, se você não assistiu ainda, procure o vídeo aí no canal A Busca e você vai, no primeiro vídeo, vai estar escrito lá, o início da busca. Assista todo aquele, é um dos mais longos sermões aqui do canal A Busca, mas vale muito a pena. Todo o capítulo 24 de Mateus é Jesus respondendo a essa pergunta. Mas o que mais me intriga é quando Jesus chega no final do capítulo 24. Depois que os discípulos fizeram a pergunta, Jesus respondeu essa pergunta e no final do capítulo 24, Jesus diz assim, Mateus capítulo 24, o versinho 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Apareceu aí na tela, acompanhou comigo? Jesus, então, no final do capítulo 44, no final do capítulo 24, no verso 44, dá para confundir tanto número, Jesus diz que os discípulos, ou nós que somos discípulos modernos, seríamos pegos de surpresa, ou correríamos o risco de sermos pegos de surpresa na volta de Jesus. Você percebe que há alguma coisa aqui de estranho? Porque os discípulos fizeram a pergunta e Jesus respondeu a pergunta. Que quando eu estiver próximo de voltar, Jesus diz, estará acontecendo isso. E quando chega no final do capítulo 24, Jesus diz, eu vou voltar, parafraseando o verso 44 que eu acabei de ler, na hora em que vocês não cuideis. Ou seja, na hora que vocês não estarão preparados, por assim dizer. É claro que isso não abrange todos os cristãos, mas você entende que Jesus está mencionando aqui, mesmo depois dele citar o que estaria acontecendo, que nos mostraria que ele estaria próximo de voltar, o que já está acontecendo, você percebe que Jesus está dizendo, olha, ainda assim eu vou pegar vocês de surpresa. Então eu estou dizendo que eu e você corremos grande risco, eu e você como cristãos corremos grande risco de conhecedores das Escrituras, mesmo assim sermos pegos de surpresa quando Jesus voltar. Repito, eu e você corremos riscos como cristãos de sermos pegos de surpresa quando Jesus voltar, mesmo sendo conhecedores das Escrituras. Isso admira você?
Não deveria admirar. Por quê? Porque quando Jesus esteve aqui pela primeira vez, ele também pegou alguns dos seus discípulos, na verdade, todos os seus discípulos e toda a nação judaica de surpresa. Você se lembra vários textos do Antigo Testamento? Acho que o mais expoente deles, Isaías 53, menciona o servo sofredor, Jesus como aquele que carregaria os nossos pecados, aquele que carregaria a nossa dor, as nossas dores. Não só Isaías 53, mas esse é o mais conhecido de todos, mas muito antes de Isaías, você se lembra no Jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecaram, um animal foi morto. Esse animal já apontava para Jesus Cristo. Quando Abraão, por exemplo, foi sacrificar o seu filho, Deus fez com que Abraão sacrificasse um animal no lugar do seu filho. Todos esses sacrifícios, o templo, o santuário no Antigo Testamento também eram animais sacrificados, todos esses eram típicos de Jesus Cristo, apontava para Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio a esta terra, Jesus Cristo veio com uma missão. Qual era a sua missão? Morrer. E os discípulos, por não compreenderem as Escrituras, por não entenderem bem as Escrituras do Antigo Testamento, e não só os discípulos, mas toda a nação judaica, não compreenderam que Jesus veio justamente para cumprir essa missão, morrer em meu e em seu lugar, por isso se tornou o nosso Salvador. Leia, por exemplo, Marcos capítulo 8, vai aparecer aí na tela, Marcos capítulo 8, verso 31, me acompanhe nessa leitura. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Veja, num dado momento do ministério de Jesus, Jesus começou a ensinar de maneira clara que era necessário que ele cumprisse tudo aquilo que já fora profetizado no Antigo Testamento, que ele não só morreria, mas também que ressuscitaria, não só morreria e ressuscitaria, mas sofreria muito nas mãos dos líderes judaicos. Veja, Jesus foi claro, assim como ele foi claro em Mateus capítulo 24, Jesus foi claro em dizer que era a missão dele morrer. Mas os discípulos não entendiam isso. A nação judaica também não entendia, de maneira geral, também não entendia isso. De forma que a resposta de Pedro para essa frase de Jesus, para esse ensinamento de Jesus, que lemos a partir do verso 31, a resposta de Pedro nos deixa chocados. Leia comigo o verso 32, vai aparecer na tela. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro reprovando Jesus, porque para ele Jesus não poderia ser o Messias e ainda morrer. Jesus não poderia ser o Messias e não cumprir aquelas profecias do Antigo Testamento de um Messias guerreiro, libertador da nação judaica. Eram textos do Antigo Testamento que estavam sendo mal interpretados, mal compreendidos. Daí a base... Daí a minha visão da urgência de nós compreendermos melhor textos do Antigo e do Novo Testamento, compreendermos melhor temas bíblicos de forma geral, para que não erremos como os discípulos erraram, não erremos como a nação judaica errou. Eu e você como cristãos, como eu disse no início, corremos grande risco não compreendermos bem as Escrituras. E dessa forma sermos pegos de surpresa como os discípulos na primeira vinda de Cristo. Acompanhe-me na leitura de Mateus capítulo 11. Vai aparecer na tela Mateus capítulo 11, verso 3. Você vai se surpreender com o que vamos ler e com o que eu vou explicar. Mateus capítulo 11, verso 3. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? De quem é essa frase? De quem é essa pergunta? João Batista estava preso. Quem era João Batista? Aquele que veio preparar o caminho de Jesus Cristo. Que veio preparar o caminho da vinda do Messias, na sua primeira vinda. E João Batista, preso agora, também chegou a duvidar de que Jesus era efetivamente o Messias. Parafraseando o contexto, não só o verso, mas o contexto, João Batista está preso e ele sabe que Jesus Cristo tem todo o poder porque ele é Messias, ele acredita em Jesus Cristo como Messias. Mas talvez esse conceito equivocado do Messias, ou seja, enxergando como a maioria da nação judaica, ou como a totalidade da nação judaica, que Jesus, o Messias, viria como um guerreiro, agora João Batista preso, ele pensa, talvez,
esse Messias, que tem todo o poder, não tem o poder de me libertar depois de eu ter cumprido a minha missão? Será que é ele mesmo? João Batista, quem sabe, duvida se Jesus é efetivamente o Messias prometido no Antigo Testamento? Má compreensão de textos bíblicos, especificamente do Antigo Testamento, e aplicando para mim e para você hoje. Será que eu e você hoje também não corremos o risco de interpretarmos mal, ou de estarmos interpretando mal textos do Antigo e do Novo Testamento, e assim como os discípulos sermos pegos de surpresa nessa segunda vinda do Messias? Finalizando esse meu sermão, eu quero dizer uma coisa para você. Os discípulos modernos e os discípulos de então, nós corremos o mesmo risco. Temos a necessidade de compreendermos bem as Escrituras Sagradas. Então eu refaço o meu apelo para que você entre nos comentários, para que você deixe ali um texto que você gostaria que estudássemos, ou um tema que você gostaria de que estudássemos. E vamos ao longo das semanas aqui estudando cada um deles. Sabe quando os discípulos compreenderam verdadeiramente qual era a missão de Cristo? Quando Jesus já tinha morrido, quando Jesus já tinha ressuscitado. Me acompanhe na leitura de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, vai aparecer na tela. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. A mente dos discípulos só se abriram para compreender as Escrituras quando Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado e já estava aparecendo para eles. Eu e você, como discípulos modernos, teremos só uma chance de compreendermos bem as Escrituras e efetivamente estarmos preparados para essa segunda vinda do Messias. Pois quando Jesus voltar, as chances estarão terminadas. Então eu e você temos hoje que dispensar tempo para compreendermos bem as Sagradas Escrituras, para efetivamente estarmos preparados para o encontro com Jesus Cristo nessa sua segunda vinda em poder e grande glória. Fica então nesse final um alerta de Jesus em Mateus capítulo 22. Vai aparecer na tela, Mateus capítulo 22, o verso 29, acompanhe-me comigo. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então fica o alerta, repito, para mim e para você. Não podemos cometer esse mesmo erro, não compreendendo bem as Escrituras. Minha dica, meu apelo: gaste tempo com as Escrituras. O canal A Busca dará a você a oportunidade de você compreender melhor textos e temas das Escrituras. Deus abençoe você, canal A Busca.